hoje nós vamos ter um vídeo bem diferenciado. Mais estilo espiritualizado. Que vamos visitar o Santuário de Caraça, em Minas Gerais. Então é um lugar muito especial, um local de peregrinação. De fé muito forte. Com trilhas, com um museu, com uma igreja neogótica linda, enfim. Apertem os cintos que hoje nós vamos flutuar. Enfim, muitas pessoas dizem Caraça, não conhecem ou acham que era fora de um roteiro. Quando a gente falou com a Rogéria, eu fiz questão de botar Caraça, apesar que alguns lá da excursão eu senti que não teve aquele entusiasmo, mas eu gostei muito desde a primeira vez que eu fui da energia de lá, da atmosfera, uma arquitetura bonita, o contato com a natureza. Ser um complexo de fé, né? Então quer dizer que é um local que é um local de passagem. Então para nós, no caso, nas duas vezes que eu fui em 92 e agora, foi um local de passagem que foi como se chegássemos lá e recebêssemos toda aquela energia, toda aquela luz para continuar a viagem. Então, ela localiza-se a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Então, como eu digo, é meio que passagem quando você vai para Tiradentes, quando você volta para alguns lugares lá, você pode passar lá sem medo. E ela fica no trecho ali da Serra do Espinheiro. Isso, no município de Catas Altas. E o nome dela é conhecido como Santuário de Caraça ou Parque Natural de Caraça, mas ela tem um nome oficial. Que é Nossa Senhora da Santuário Nossa Senhora das Mães, Mãe dos Homens. Então, ele, como o nome já diz, ele tem toda uma história muito interessante e ela veio o nome de Caraça veio pelo perfil das morro, montanhas. Né? Que parece um rosto. Como vocês estão vendo aí, então você olha e realmente é uma cara grandona. Então é uma caraça. E é uma das 7 maravilhas da Estrada Real, que eu acabei de falar com a Rogéria ainda há pouco. Rogéria, eu quero muito fazer esse roteiro da Estrada Real e quem sabe eu levo uma galera de novo comigo. E nós já citamos em outros vídeos essa passagem da Estrada Real, né? Que tem vários pontos turísticos. Pontos interessantes. Então eu queria fazer esse trecho aí de Minas, que eu acho que é muita coisa para minha cabeça, é muito mágico. E ela também é Patrimônio Nacional da Unesco. Então, gente, é muita coisa que a gente vai apresentar no vídeo. Não pensem que é um videozinho só sobre fauna e flora. Então vamos falar então um pouquinho da história de Caraça. Uma passagem rápida. E a primeira vez que começaram a falar nela foi em 1700. E quando foi dividida as 6 Marias, então aquele pedaço ali foi dado para um padre e alguns mineiros. E logo depois, no início do século XVIII, foi erguida um monastério e uma ermida, que terminaram em 1718. Isso, e aí cresceu bastante essa região também porque ela era um local de peregrinos, né? Isso, então já começou a vocação, essa vocação de pousada, de hospedagem, porque como a gente já falou, era da Estrada Geral, então muita gente passava por ali, então já começou aí a vocação. Crescendo assim essa comunidade, tendo também ao seu redor ali mais ou menos 12 ermidas. Então cresceu muito, como vocês estão vendo, por causa da religiosidade, deu um boom. E até que o padre veio a falecer. Aí ele deixou a fundação para Dom Pedro VI. E ele transferiu para a Congregação da Missão. Que logo construiu um colégio. E aí, desde o início da construção desse colégio, ele já foi caracterizado pela determinação ali de ser um colégio rígido. Sério, rígido. E esse colégio ele ficou tão importante que durante quase 2 séculos ele ficou como referência para a elite brasileira. E dali saíram 2 presidentes e muitos governadores, muitos políticos. Então, ele foi um colégio de referência nacional. Ali também tem uma linda igreja, porque quando chegou na segunda metade do século
18, começou a crescer muito essa... E aí eles levantaram essa igreja, e essa igreja ela contém uma torre de 48 metros. Como vocês estão vendo, bem centralizada, e de vários pontos que você anda no santuário, você vê essa torre. Com 3 sinos. E essa fachada é uma fachada muito bonita, vocês estão vendo, toda em pedra. Ela contém uma estátua ali de Nossa Senhora da Graça. Das Graças, que das Graças. Muito bonita. Então ela não é... Vocês vão ver a diferença do neogótico dela com o rococó das outras. Então ela é mais lisa, predomina mesmo a valorização dos materiais que foram feitos. E ela também, aí quando você entra, aí tem completamente diferente. Como várias igrejas em Minas, né? Você olha ali e acha, ela é um estilinho antigo, simples, mas aí quando você entra, você... E ela, sim, vocês estão vendo que ela é muito alta, né? Como as igrejas góticas, ela sendo neogótica, ela é muito alta. Ela tem uma característica também bem diferenciada, que são os vitrais. E eles são franceses que Dom Pedro II ofertou para o santuário. E ele tem, né, o primeiro órgão de tubos feitos no Brasil. Então vocês estão vendo que é lindo, vocês estão vendo todos esses detalhes. É uma igreja que tem uns pequenos corredores laterais para quem quiser orar sozinho, uma coisa mais reservada. Enfim, ela tem uma acústica maravilhosa. Outra curiosidade, em 1982, o Milton Nascimento gravou um CD aí dentro dessa igreja por causa da acústica. Então, e outra coisa também que torna ela mais que especial, vocês estão vendo, ela tem a última ceia pintada pelo mestre Ataíde, que ela estava no colégio. E aí, com tudo que aconteceu no colégio, que a gente vai falar no decorrer, ela foi transferida para a igreja e está lá, e você pode admirá-la com tudo que tem direito. E na frente tem aquele jardim maravilhoso. Isso. Que são um jardim meio ao estilo francês, assim, um afrancesado brasileiro, que você pode andar, você pode sentar. Descansar um pouquinho, né? Que eles dizem que é um labirinto. Mas como é baixinho, eu acho que não dá pra gente contar muito. Só se for o labirinto das canelas, né? É porque é baixinho, mas é belíssimo, gente. Vocês estão vendo as fotos. É divino. E tudo isso que a gente está falando, ele fica num parque natural. Ele tem ali mais ou menos 11.233 hectares. Maravilhoso, com uma altitude bem alta, de 720 a 2.070 metros acima do nível do mar. Então quer dizer que é friozinho, gente. É assim, de dia abre o sol, dá aquela esquentada se tu for fazer uma trilha e tal. Mas à noite, então é bom que se você for ficar lá, levar uma roupinha quente. Isso. E essa região, ela atrai bastante pesquisadores, né, pela grande variedade de espécies, né, da flora e fauna da região. Porque só de aranhas... de aranhas são 50 espécies ali cadastradas pelo Butantan. 500 espécies de besouros e 200 espécies de orquídeas. E por tudo isso, ele também em 1990 foi transformado numa reserva particular natural. Porque eles já tinham tentado fazer antes do governamental, mas aí nós sabemos que a coisa complica. Então ficou particular, que consegue ser preservado. Quem gosta de fazer trilha, ter bastante contato com a natureza, essa região também conta com quedas d'água, como cachoeiras, como a Cascatinha. Tem a Cascatona, a Bocaina, essas são as mais conhecidas. Tem rios, lagos. Tem lagos, grutas, tem 2 lagos que são bem conhecidos, que é o Tanque Grande e o Tanque São Luís. E eles têm tudo... Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Em 92, como vocês sabem, eu fui com arquitetura. E a primeira coisa que a gente entrou no ônibus, né, já deram para cada um papelzinho explicando com manualzinho e tal. E a pessoa que vocês sabem que eu sempre fui um tanto quanto CDF, eu gosto de manuais.
Fui ler e dizia assim, André, olha só. Fale. Existe muitas cobras e não sei o que, então não saiam da... Não falava em aranhas. Aranhas é coisa moderna agora. Tem muitas cobras. Não saiam das trilhas, porque também na época tal, tem muitos ninhos. Eu olhei a época tal, era bem quando a gente estava indo. Aí chegamos lá, vamos ver uma cascata. Fomos, né? Todo mundo tal, andando, e a pessoa era uma das últimas, e eu sempre fazendo palhaçada. Eu sou uma pessoa assim, né? Feliz. Sim. E daqui a pouco a pessoa caiu num buracão. Eu não sei. Não, na cabeça da pessoa, foi bem isso que eu pensei, cair no ninho de cobra. Quem viu, tinha duas pessoas que estavam atrás, viram, diz que parece que tinha uma mola no buraco, diz que eu sumi e pum, voltei assim, diz que foi uma coisa muito rápida, porque eu só pensava assim, cobra. Gente, cobra não tinha, mas a pessoa ralou os 2 cotovelos e os joelhos, porque eu tava de bermuda e tava calor. Então a pessoa saiu toda arranhada para o resto da viagem. E foi muito interessante porque a gente seguiu viagem e fomos para Diamantina. Quando chegou em Diamantina, uma amiga minha ligou para a mãe e todo mundo se conhecia muito. E a Rose, como é que tá? Eu disse assim, olha, levei um tombo tal, mas eu, graças a Deus, não ralei o rosto. Não ralei. Não bati o rosto, as mãos e o bumbum. Terminamos de falar isso, descemos uma escada, a pessoa desceu, só não foi o rosto, mas eu fui com a mão e com o bumbum assim, ó, pum, 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 pum. Então, vamos dizer que Minas, eu também me lembro dos tombaços. Coisas da vida. E eles têm uma missão lá muito rígida. Como vocês notaram, apesar de não ser mais um local... Um santuário? Não, é um santuário. Não é mais um local como era um colégio e tal. Eles têm uma missão muito rígida. E a missão deles é ser um centro de espiritualidade e missão, de cultura e educação, conservação natural, ambiental, lazer e turismo. Então, se você vai para lá para ficar, porque lá tem local para ficar, você já vai com essa expectativa. Se você vai só passar algumas horas, claro que você vai respeitar tudo isso, mas você vai passar algumas horas e vai embora, né? Outra atração também bem interessante é o Museu do Colégio. Em 1968 ocorreu um grande incêndio que destruiu todo o colégio. O colégio ficou totalmente em ruínas. Então, o que aconteceu? Graças a Deus, ninguém se machucou. E os alunos... Eles ajudaram a recuperar ali 15 mil livros dos 50 mil que tinha na biblioteca. Como nós falamos, lá se prezava muito uma educação muito rígida. E eles salvaram também uma imagem da Nossa Senhora das Graças. E ali, infelizmente, acabou o colégio. Em 2002, esse edifício começou a ser restaurado. E aí e ali nasceu o Museu do Colégio. Como vocês estão vendo aí pelas fotos, o que eles fizeram? Muitas coisas eles botaram vidro junto com a pedra. Então, justamente para mostrar que era uma intervenção mais moderna. E aí eles aproveitaram e mantiveram todos aqueles objetos de todos aqueles séculos que eram utilizados, contendo mobiliários. Você vê que tem panelas, tem até onde eles faziam café, tem máquina de escrever, tem a cama do Dom Pedro, a cama da Imperatriz. Quando eles foram lá, eles visitaram, inclusive vocês podem ver que embaixo tem o piniquinho, coisas assim. A comadre, né? E aí, vocês também estão vendo na entrada, tem toda essa parte de fauna e flora que eles explicam um pouco. Aliás, o parque todo ele tem tudo isso de explicar a história de todo esse santuário e de toda a parte de fauna e flora que existe ali, que é uma coisa que eles têm um apreço muito grande. E também tem uma biblioteca, que ali é uma biblioteca histórica que abriga os livros do século XV a XIX. Então quer dizer que é bem interessante. Eu não cheguei a ver. Aliás, tem algumas coisas que não cheguei a ver, como eu já falei para vocês. Em excursão é diferente, não é o seu tempo, é o tempo de todos. Da visita, né? Então não ia adiantar eu dizer que eu ia ficar horas vendo uma biblioteca para ver os livros, que a coisa eu ia ser apedrejada. Mas tudo bem. E se você quiser se hospedar na região, ela contém 2 pousadas. Que uma é do colégio e a outra é da fazenda. E lá é com pensão completa.
almoço, café da manhã, almoço e janta. E essas pousadas, ela tem assim o seu estilo e essa característica de ser bem simples, mas justamente muito bem aconchegante. Para espiritualização, para peregrinação. Ela não contém Wi-Fi. Nem sinal de celular, então realmente é para você entrar em contato com você mesmo. Né, manter essa espiritualidade e toda. E tem outra coisa, às 22 horas... as luzes se apagam. Então, se você é aquela pessoa que não consegue dormir cedo de jeito nenhum, eu aconselho a levar uma luz de emergência. Eu já pensei, porque eu quero ir lá. Não sei como ficarei sem o Wi-Fi, mas... E o seu fone de ouvido ali para escutar uma música no celular. Então, leva um livrinho, já recarrega, ou leva, como eu também levo baterias, reserva para o celular, aquela externa. Mas a ideia não é usar isso. Sim, a ideia não é usar, mas se você quer um contato com a natureza, mas também, você também não vai ficar, por exemplo, de um dia para o outro, tu não vai mudar de dormir às 2 da manhã para dormir às 10 da noite. Fica um pouco difícil, a não ser que você andou todas as trilhas imagináveis. Essa região, esse local, ele também é divulgado para as famílias se conectarem, né? Para ter aquele momento de união, que muitos jovens só ficam aí conectados. Exatamente. Aí na internet. De peregrinação, para você repensar um pouco a sua vida, para você dar um basta de tudo. Nessa época que nós estamos de pandemia, eu acho incrível, porque você vai dar onde eu estou nesse universo. Tem uma atração. E por ano, eles recebem em média 70 mil visitantes, não é pouca coisa não, em média ali de 200 escolas. Então as escolas vão lá, passam lá uns dias, tal, ou passam só o dia mais perto, justamente para mudar essa visão das crianças, dessa nossa vida que não é só Wi-Fi, celular, videogame. Então é bem interessante. Fala da atração que tu gostou. Tem uma atração muito inusitada, que é a Hora do Lobo. Uhul! Não é do lobo mau, não. É do lobo-guará. Então, em 92 eu pude ver, nessa vez a gente foi mais cedo, saímos no meio da tarde e não deu. Então, lá eles começaram a notar que o lixo começava a amanhecer revirado. E aí foram ver o que é e quem era? Era o lobo-guará. E aí o que eles começaram a fazer? Pegaram os restos de comida, que eles têm um restaurante, como vocês, maravilhoso, que nós comemos lá. E colocavam ali no primeiro degrau da igreja. E foram subindo. Isso daí começou mais ou menos lá na década de 70. E foi subindo. E hoje ele já vem ali no adro da igreja, lá em cima. Ele é pontual. Ele vem ali entre 6h30 e 9 horas. Entre 18h30 e 21 horas. Se ele não vier nesse horário, esquece que ele não vem mais, porque ele sabe que às 22 fecha. Fecha o restaurante e apaga a luz. Então, assim, nesses dois horários já é a atração. Entre 18h30 e 21 horas tem esse momento. E outra coisa para o pessoal que gosta de trilha, contato ali com a natureza. Lá tem trilhas de vários tipos. Inclusive, nós fizemos uma pequenininha depois do almoço. O grupo era de 13 pessoas, mas só foram 5. Claro que o mais velho do grupo tinha que ir, seu Roseno, e era ele que dava a mão para as senhoras, para as mocinhas, na frente, na momento. Seu Roseno queria fazer até rapel, mas aí não deixaram, cortaram o barato dele. O pai bota ele para andar, ele anda e esquece do mundo. Tem 2 trilhas lá que são as mais difíceis. Que é a trilha do Inconfessionado. O pico do Inconfessionário. Confessionado, bota escrito aqui. É difícil. E ela você chega a 2.032 metros de altitude. Então você tem que estar preparado. E tem também a Gruta do Centenário. Que essa também é mais difícil, mas é um pouquinho mais baixa. Então você pode fazer como nós fizemos, uma pequenininha para chegar ali só num laguinho pequeno, ou você tá numa forma física legal, ou melhor, você pode ficar mais tempo. E aí você começa com uma pequenininha, no outro dia tu vai um pouco mais forte. E vai cada hora fazendo uma... E refletindo a sua vida, que é bem isso que eles querem. Eles querem que você
justamente entre trabalhar, todo né, aquele o seu aspecto. interior, trabalhar ter aquele momento para se desconectar do mundo externo aí, de toda essa tecnologia e trabalhar a sua reforma íntima, né? Ajudar na sua reforma íntima. Enfim, é bem interessante. No próximo vídeo, nós aí vamos para o extremo, vamos para a capital, vamos para Belo Horizonte. E apesar de nós fizemos uma passagem rápida, começamos e terminamos por ali de uma maneira bem rápida, mas nós vimos pontos bem interessantes e claro, vai ser só um pouquinho do que nós vimos, porque Belo Horizonte é maravilhoso e eu espero que vocês estejam com a gente para a gente continuar. E não esqueçam, toda segunda e quinta, se você ficou até aqui, porque você gostou. Então toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal. Então se inscreva, ative o sininho que aí você vai ser chamado. E no final agora, quem não conhece ainda a gente, nós temos também uma grife com produtos bem interessantes. Então vamos aí, a gente vai mostrar aí no final alguns e qualquer coisa, entre em contato conosco nas nossas redes sociais que estão nas descrições, que aí a gente vai se encontrar aí pelas estradas da vida. Ok? Beijos da Rose. Abraço do Azul. E tchau!